Atos 16, 23. A gente vai falar hoje sobre maturidade e avivamento. Atos 16, 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-o para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa." Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém? Então, esse é um texto que fala para nós um pouco sobre o processo de expansão da igreja de Atos. Paulo, um grande missionário, ele fez algumas viagens missionárias. Quando a gente vê ali no capítulo 15, a gente vê um processo onde ele caminhava ainda junto com Barnabé. A partir daqui, eles se separam e ele continua nessa viagem juntamente com Silas, que é o personagem que está aqui junto com ele. Mas não apenas nesse texto de Atos, mas quando lemos todos os livros, nós vemos muitos elementos, muitos sinais daquilo que nós enxergamos como avivamento. A gente vê milagre, a gente vê libertação, a gente vê um mover sobrenatural, a gente vê aqui um livramento grande que eles estão vivendo. Então, há elementos aqui que, quando a gente olha externamente, a gente considera um grande mover de Deus naquele lugar, um grande mover de avivamento, pelo menos naquilo que nós temos como características externas, que seriam sinais de que um avivamento está acontecendo, um grande mover, pessoas sendo libertas e salvas, milagres, acontecimentos sobrenaturais, aqui no caso um grande terremoto, como uma provisão para também a expansão do Evangelho. Então nós podemos olhar como sinais de avivamento, mas a gente também pode olhar isso como parte de um avivamento, embora talvez você já tenha ouvido na força de expressão algum pregador, quando fala sobre os sinais, sobre os milagres, falar que avivamento não é sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado com essas expressões, principalmente quando queremos determinar que uma coisa não é sobre algo, porque ela não é apenas sobre algo. E é a maneira que eu creio que o avivamento não é só sobre sinais e maravilhas, não é só sobre as consequências de um avivamento, mas tudo isso acompanha, sim, quando Deus ele decide se manifestar em um lugar, quando Deus ele quer fazer algo extraordinário em uma cidade, a partir de uma igreja. Quando nós vemos as histórias de avivamento, nós vemos que o avivamento ele era acompanhado, sim, de sinais, de maravilhas, de acontecimentos que são humanamente impossíveis de explicar. Tá? Então eu creio que isso faz parte, mas isso está o quê? Na consequência de um avivamento. Isso é o resultado de um avivamento, isso não causa um avivamento. Amém? Mas quando nós olhamos profundamente para esse texto, nós vemos agora que Paulo e Silas, que estão manifestando ali vida
expansão do Evangelho, pregação e salvação, eles carregam essa vida do Espírito. Eles eram movidos pelo Espírito. Antes de que a gente possa observar do lado de fora as consequências de homens de Deus cheios do Espírito Santo, nós vemos no interior, no caráter, na maneira de viver deles, esse avivamento que começa do lado de dentro, antes de ser manifesto do lado de fora. E é a partir disso que a maturidade espiritual está justamente na causa de um avivamento. Não que um avivamento não possa causar novos crentes maduros, mas quando nós temos uma vida espiritual madura e profunda, nós estamos preparando esse ambiente para um avivamento e para que também de forma madura possamos experimentar das consequências, do resultado, do extraordinário também que um avivamento traz, que é de Deus, e por isso podemos desejar também. Quantos aqui estão entendendo? Quando eu falo sobre maturidade, eu não estou falando sobre maturidade para ser um ponto que exclui as experiências sobrenaturais, os dons também do Espírito, ou qualquer outro tipo de manifestação que faz parte, num ambiente de culto, num ambiente onde a glória de Deus está sendo manifesta. Mas eu digo sobre algo que é mais fundamental, algo que vem antes, e algo que pode fazer com que Deus enxergue uma cidade, uma igreja como pronta para viver o sobrenatural que Ele tem. Amém, gente? Então, quando nós olhamos para esse contexto do livro de Atos, nós temos Paulo, que está pregando o Evangelho. Aí, se a gente voltar um pouco o capítulo, principalmente na Ásia, né, região que hoje a gente tem ali a Turquia, e agora, ele entendendo que era oportuno expandir o Evangelho na região leste, agora o Espírito Santo impede, o Espírito de Jesus, tudo isso você pode ler depois na sua casa, impede que ele continue aquela obra. E aí ele tem uma visão de um homem pedindo ajuda, pedindo socorro, e a partir dessa visão ele entende que o Espírito está conduzindo então agora para a Macedônia. E aí ele muda o caminho. Aqui a gente já vê algo que tem a ver com essa mensagem, com essa maturidade, que ele podia pensar assim, não, eu vou caminhar por aquilo que é melhor para mim. Mas de maneira sobrenatural, a partir também de uma visão, que é uma manifestação sobrenatural, ele agora o quê? Muda o rumo. Ele entende que o Espírito está fechando as portas para onde ele queria pregar e agora está o levando para algo novo na Macedônia. E eles então começam essa viagem. Aqui nós estamos lendo quando eles estão em Filipo, uma cidade muito importante. Aqui agora já saindo da Ásia e entrando na primeira cidade da Europa, Filipe era uma cidade muito importante, era uma cidade que carregava a homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Por isso mesmo, sendo uma cidade dentro de uma província, ela tinha um governo próprio, ela não precisava responder ao líder da província, tamanha relevância que ela tem. E Paulo então chega naquela cidade. E aí você vai ver que se reuniam algumas mulheres, eles tinham não sei, um culto ou talvez uma célula próxima a um rio, porque para haver uma sinagoga, e Paulo ele gostava, quando ele estava plantando as igrejas, de já começar pelas sinagogas, mas precisava de pelo menos 10 judeus homens. Então, o fato de que eles se reuniam, não numa sinagoga, mas ao ar livre, apontava já que não tinha ali ainda sido inaugurada uma sinagoga. E o fato de citar aqui também que as mulheres se reuniam, traz uma evidência também de que tinham menos homens ali naquele lugar judeus para que pudesse abrir a sinagoga. Então, esse é o contexto que eles estavam vivendo nesse contexto. Lídia é salva. Lídia reconhece Cristo como Salvador, ela era uma empresária, uma comerciante, né, de produtos de valor, atendia a ricos, por isso ela era uma pessoa de uma boa condição financeira, e por isso ela passa então a receber
Paulo e Silas ali na sua casa e dar esse suporte para esse ministério. Tudo isso como parte de uma provisão de Deus. Você vai ver que a conversão dela também é fruto da soberania de Deus, de alguma forma a convencendo, abrindo os olhos dela para a verdade do Evangelho. E nessa caminhada de missionário, você é um missionário, amém? Então, esse caminho que Paulo está trilhando é o mesmo caminho que você vai para o seu trabalho, que você vai para a sua faculdade. Você é um missionário. A nossa vida é uma vida de missão aqui na Terra. E aí, enquanto Paulo ele ia caminhando, tinha lá, nos versículos anteriores, uma mulher endemoniada. Uma médium, né, uma adivinha, uma mulher tomada por um espírito demoníaco de adivinhação. E ela dava lucro para os seus donos ali, né, aqueles que usavam da vida dela ali oprimida por um espírito maligno para ter lucros ali naquela comunidade. E ela ia, esses dois aí, servos do Deus Altíssimo, ela ia declarando, inclusive, uma verdade. Eles realmente eram homens de Deus. Eles realmente eram pregadores do Evangelho. Mas era uma estratégia o quê? De exposição, de acusação, e, inclusive, para fazer com que o Evangelho fosse impedido pelas autoridades ou por aqueles que se sentissem ali incomodados com a pregação do Evangelho. Né? No começo, Paulo não expulsa o demônio, mas depois de algum tempo o texto vai dizer que ele fica indignado e ele então repreende logo aquele espírito. A partir disso, aqueles homens que usavam aquela mulher, eles ficam também inconformados com aquilo. Veja, eles não estavam inconformados com a pregação, com o movimento da igreja do Senhor, da eclésia que estava começando ali naquele lugar. Eles não se incomodavam enquanto a mulher estava declarando, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas o Evangelho começou a incomodar quando? Quando começou a mexer com dinheiro, né? Quando agora o demônio foi repreendido, a mulher perdeu aquele dom que era dado pelo demônio e, portanto, não podia mais gerar lucro. E foi quando mexeu com o dinheiro, quando mexeu com o ídolo do coração deles, é que eles começaram o quê? A perseguir agora os missionários do Senhor naquele lugar. E eles juntam ali as autoridades. E é nesse contexto, então, que Paulo e Silas, eles são lançados na prisão. Eles recebem ali a orientação, né, os carcereiros, de tomar muito cuidado com eles, para que eles não fossem presos. Eles foram terrivelmente açoitados naquele lugar, foram colocados no lugar mais seguro, no cárcere interior, foram presos, né, ali com as pernas também com correntes, para que de maneira nenhuma eles pudessem fugir. Então, esse é o pano de fundo daquilo que a gente está, do texto que a gente vai aprender hoje aqui. Veja, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo e homens que ouviam a voz de Deus, que eram sensíveis à voz de Deus. Agora, como pode homens que obedecem a Deus, missionários, que estão começando a igreja na Europa, é a partir de Filipe que o Evangelho começa a se expandir em toda a Europa e, por consequência, em todo o Ocidente, podem passar por situações como essa? E aí a gente começa a ver o que precede um avivamento. Qual é o tipo de coração, qual é o tipo de fé madura que precisa se ter para receber, para ser o recipiente dessa glória de Deus e desse poder transformador do Evangelho. Sabe, mais do que uma fome por mais de Deus, mais do que crer que o Espírito Santo age e que Deus, ele move até hoje com derramamentos do Espírito Santo, nós precisamos entender que é necessário uma maturidade para enfrentar os processos que isso exige. E Paulo e Silas, eles demonstram isso.
E a primeira coisa que eu vejo nesse avivamento de maturidade, de vida profunda com o Senhor, é que a devoção desse avivalista, desse missionário, ela não depende de circunstâncias. Se eu desejo um avivamento e eu quero me colocar como esse precursor de um avivamento nessa geração, e eu quero, quantos aqui desejam isso? Ser um precursor de um avivamento. Eu preciso entender, então, que eu preciso ser esse filho maduro. E ser esse filho maduro exige uma devoção que não depende de circunstâncias. O texto diz que Paulo e Silas, mesmo em meio a essa condição terrível, era meia-noite, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e louvando a Deus. Eles podiam estar murmurando, eles podiam estar duvidando, eles podiam estar achando que Deus os abandonou por causa das circunstâncias. Mas a maturidade de quem carrega esse avivamento, de quem manifesta esse avivamento, é de alguém que é devoto, que ama a Jesus e que expressa esse amor independente de circunstâncias. Isso é o que Deus espera de um filho maduro. Quantas vezes nós até demonstramos devoção, lemos a nossa Bíblia, adoramos ao Senhor, nos reunimos na comunhão coletiva, na igreja, na célula, mas a gente precisa se perguntar o quanto nós precisamos de influências externas para sermos constantes nessa devoção. Às vezes, no tempo de adoração, quem está aqui, o ministro de louvor, ele precisa estar pedindo, né? Quase implorando. Fique de pé, cante, erga a sua mão, erga a sua voz, declare. Quase que implorando para que a gente que está aí no lugar possa expressar a nossa adoração coletiva, possa declarar, possa louvar, possa orar. Mas aqui Paulo e Silas, eles estão expressando um tipo de devoção que não é afetada pelas circunstâncias adversas. Está falando de gente que ama Jesus, independente dos problemas que passa, independente do dia bom ou do dia mau, independente se tem alguém ali para encorajar ou se está todo mundo em silêncio, independente se está numa posição de conforto ou se está numa situação desconfortável. Por quê? Porque o avivamento começa do lado de dentro. Eles encontraram o Cristo, eles amavam o Cristo, e eles estavam comprometidos com a missão de Cristo. Eles estavam em obediência a Cristo. E se por obediência a Cristo, aquela condição era a que Cristo preparou, amém. A gente não diminui a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa oração a Deus, porque as circunstâncias são adversas. Mas a gente continua firme, porque a nossa devoção está fundamentada em quem Deus é, não nas circunstâncias que Deus oferece. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. O que tem afetado a sua devoção, a sua entrega e a sua busca a Jesus de todo o coração? Será que quando está tudo muito fácil, muito favorável, você consegue fazer isso de uma maneira mais constante, mais feliz? Mas quando as coisas fogem do controle, quando você não tem resposta, quando você está passando por algum tipo de problema que afeta as suas emoções, isso também muda a sua devoção a Deus, a sua vida de oração, a maneira que você adora. Porque isso pode ser um sintoma de que até desejamos um avivamento, mas que não estamos nos tornando maduros
para vivermos esse avivamento de forma que ele possa não apenas se manifestar, mas que quando as estações mudaram, esse avivamento ele não se perca. Esse é o primeiro princípio que a gente vê na vida deles. E a segunda coisa que a gente pode enxergar na vida de Paulo e Silas é que eles tinham um fervor que impacta ambientes. Um filho de Deus maduro, um discípulo maduro, que tem um avivamento de dentro para fora, ele tem um fervor espiritual para impactar os ambientes e não ser impactado pelo ambiente. Ele influencia e ele não é influenciado. A gente enxerga isso no fato de que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. E os outros presos? Os outros presos ouviam. E muitas vezes, num ambiente onde Deus ele quer fazer um avivamento, onde Ele quer se manifestar, há dois tipos de pessoas. Há aqueles maduros que clamam, que oram, independente das circunstâncias, independente do ambiente. Mas há aqueles que muitas vezes estão no mesmo local, mas eles estão só ouvindo. Eles são o resultado do ambiente, não eles transformam os ambientes. E se nós, como geração, desejamos esse avivamento de maturidade, nós devemos ser esses transformadores de ambientes, aqueles que transformam as atmosferas, aqueles que chegam no lugar, seja no hospital, numa praça, num presídio, onde possa ter um ambiente pesado. Porque aquilo que nós carregamos chega conosco, nós não encontramos no local, sabe? Isso diz, inclusive, sobre também o nosso ambiente de culto. Sobre aquilo que eu falei. Veja só, eles estão orando e eles estão adorando ao Senhor. O texto podia dizer simplesmente que Deus estava ouvindo a oração deles, mas nem isso o texto diz. Mas o texto diz, o que foi registrado é que os outros presos ouviam. Então isso comunica para nós, primeiro, que eles não estavam orando baixinho. Eles não estavam com vergonha. Eles estavam pensando assim, não, a gente está aqui na prisão, né? Ninguém conhece a gente não conhece também os outros presos. Vamos fazer o seguinte, vamos orar baixinho aqui, ó. Senhor, Tu és fiel. A gente crê, a gente está aqui. Não. Eles ergueram a voz, os presos estavam ouvindo as orações, os presos estavam ouvindo os louvores. Era uma adoração contagiante. Não era apenas uma oração no íntimo para Jesus, mas era um clamor. De forma que o ambiente era impactado, de forma que aqueles presos eles ouviam, mesmo que eles não estavam clamando e adorando, mas eles não tinham escolha, porque o ambiente estava sendo inundado de hinos e louvores ao Senhor, de um clamor de filhos que criam na missão e no porquê eles estavam ali naquele lugar. E esse também é o nosso papel, de sermos adoradores fervorosos, de sermos aqueles que clamam a presença de Deus de forma convicta e fervorosa de todo o nosso coração, de vibrarmos e expressarmos o quanto é importante para nós a verdade que nós cremos, aquilo que nós conhecemos do nosso Senhor. Como é que você comemora um gol do Brasil na Copa? Você comemora assim, ó. Tipo, nossa, que legal. Gol do Vini Júnior. É assim? Não é assim. Você pula, você abraça quem você não conhece. Você fica feliz, você está comemorando algo que é legal, que você gosta. Mas isso nos ajuda a ilustrar de alguma forma o quão
a verdade de que nós somos salvos, de que Deus é fiel, de que Ele é presente, de que Ele faz milagres nas nossas vidas, de que o caráter dEle é perfeito, é valioso para nós. Ali naquela situação, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, Paulo e Silas estavam o quê? Expressando, colocando do lado de fora, manifestando o quão a verdade deles era algo importante, algo que eles não podiam se calar diante daquela realidade. Algo que ficava claro não apenas para eles, mas para aqueles que os ouviam. E nós também precisamos ter essa coragem de não sermos tímidos no lugar da oração. Às vezes a gente está até num ambiente de culto que todo mundo é crente, a gente tem vergonha de orar alto. A gente tem vergonha de dar um glória a Deus. A gente tem vergonha de falar que ama Jesus. Dá um glória a Deus aí, gente. Fala glória a Deus. Fala, Jesus, eu te amo. Obrigado, porque eu sou salvo. Aí, gente, ninguém vai te morder, não. Isso é bênção, gente. A gente expressa, a gente vibra, a gente declara, sabe? Algo que eu aprendi que é muito precioso para mim, eu faço isso em qualquer lugar. Às vezes eu vou numa reunião de pastores, e pastor, quando reúne só com pastor, às vezes é tímido, não sei se você sabia disso. Às vezes fica meio assim, tal, será que... Meu irmão, eu sento lá na frente, igual eu sento aqui no culto, eu levanto a minha mão, eu ando pela igreja, eu não estou nem aí. Eu dou glória a Deus, eu falo, eu grito. Meu irmão, eu vou no jogo do Vasco, eu pulo, eu canto o hino lá da torcida. Aquelas que não falam, obviamente, palavrão, né? Aquilo que não dá para falar, as músicas ok. Aí ninguém nunca vai poder me acusar de que, mas lá na igreja você não faz isso. Não, eu faço sim. Eu grito, eu pulo, eu danço, eu celebro, porque isso é importante para mim. Isso é importante para mim, eu posso expressar o quanto é importante para os outros também. Porque talvez, de alguma forma, aqueles que hoje estão apenas ouvindo, um dia podem estar também celebrando, amando e expressando também essa graça, essa alegria de que é servir e amar a Jesus. E a verdade é que se nós amamos e entendemos a importância do impacto, do poder do Espírito Santo, de como o mover sobrenatural, as intervenções sobrenaturais, os milagres que Deus faz, pode também ser um canal para que as pessoas conheçam quem Deus é, a bondade, a provisão dEle para as nossas vidas. É verdade também que Deus, Jesus, Ele corresponde aos ambientes. Porque a Bíblia diz que Jesus certa vez chegou num lugar e Ele faz ali alguns milagres. Mas as pessoas, ao invés de celebrar, ao invés de dar glória a Deus, obrigado Jesus, olha o que o Senhor está fazendo, o que elas fazem? Mas a gente não conhece esse cara? Esse aí não é o filho do José? A gente não conhece a sua família? E o texto vai dizer o seguinte, que não pôde Jesus fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade do coração deles. Mas eles não viram o milagre? Eles não estavam experimentando, eles se escandalizaram não com aquilo que eles não viram. Eles se escandalizaram com aquilo que eles viram. Mas eles não reagiram de maneira proporcional e honrosa àquilo que eles mesmos experimentaram. E aí Jesus diz, é só em sua casa que um profeta não tem honra. Eu quero declarar em nome de Jesus que nessa casa a presença de Jesus sempre será honrada. Que nessa casa
Nós vamos adorar, nós vamos agradecer, nós vamos vibrar, porque é uma presença maravilhosa de Jesus que nós amamos, que nós queremos conhecer, que nós temos fome e que nós declaramos não apenas o que Ele já fez, mas que nós queremos mais. Não estamos acomodados, não estamos escandalizados, nem estamos acostumados demais com a presença de Deus para dizer que Ele é apenas o filho de José, não. Ele é o Filho de Deus e aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele já começou, nós queremos ainda mais. Mas o ambiente precisa ser de honra. E a honra é quando aqueles não são impactados pelo ambiente à sua volta, mas eles se posicionam em fervor, porque onde há um coração favorável à presença de Deus, Deus ele também se mostra favorável com aquilo que Ele deseja derramar. E a terceira coisa que nós enxergamos aqui como maturidade é a obediência. Porque enquanto eles clamavam, enquanto eles adoravam, um terremoto acontece ali naquele lugar, a cadeia cai, as correntes também que prendiam caem. Há um de repente que é resultado, que é movido pelo clamor, por aquilo que nós estamos falando, por esse fervor de impactar ambientes. Mas é interessante porque mesmo diante de uma manifestação sobrenatural ali, de uma intervenção sobrenatural, o carcereiro, aquele que cuidava, ele desperta do sono e ele olha que tudo tinha caído e ele pensa, todo mundo fugiu, os presos foram embora, eu vou me matar, porque era algo gravíssimo para o Império Romano deixar os presos fugirem. Eles já tinham orado e adorado. Eles já tinham visto uma manifestação sobrenatural. E mesmo assim, aquele carcereiro, ele queria se matar. Só que quando ele embainha a espada, ele pega, ele tira a espada e ele quer se matar, Paulo grita, não faça isso. Estamos todos nós aqui. Isso já me chama a atenção porque na hora de orar e adorar, os dois estavam orando e adorando, os outros estavam apenas ouvindo. Mas depois de repente, estamos todos aqui. Paulo não fala apenas sobre ele e Silas. Paulo fala sobre todos os presos. Isso já mostra que um ambiente havia sido transformado e que a maturidade também gera um tipo de autoridade. Mas agora a gente vê que a vida de um homem, ela é preservada, a vida de alguém que iria se matar, ela é preservada não por causa do milagre. O milagre aconteceu, ele iria se matar, mas a vida daquele homem pôde ser preservada, porque ao invés de fugir daquela realidade, mesmo diante do milagre, Paulo decidiu obedecer e continuar na direção da palavra que Deus tinha dado. Estamos todos aqui. O imaturo, ele até passa pelo problema, e diante da situação, ele pode até orar e adorar, porque quem não tem nada mesmo, agora só tem o Senhor, então eu vou clamar, eu vou orar, eu vou fazer jejum, resolve a minha situação. Mas aí na primeira porta de fuga, na primeira situação de evitar o sofrimento, na primeira oportunidade que parece ser melhor do que a condição que eu estou enfrentando, eu falo o quê? Opa, é de Deus. Então o que o imaturo, sem discernimento, ele pensa? Se eu estava preso e agora veio esse terremoto e caiu tudo e a porta se abriu, glória a Deus, ó. Vamos embora, gente, corre aí, porque tem que orar e tem que vigiar. A gente orou de olho aberto, caiu tudo, a gente sai, a gente foge. Porque parece que toda porta que abre para resolver o meu problema, Deus está nesse negócio.
A gente passa pelo problema, a gente às vezes até busca o Senhor, mas o nosso foco é simplesmente resolver aquela situação. Agora, a maturidade que Deus espera de nós não é essa. É de permanecermos obedientes até que o propósito que Deus tem para nós naquele lugar se cumpra. É permanecermos até o final, até que Deus nos mostre que o propósito que Ele tinha para mim naquele lugar foi cumprido, foi concluído. É o combater o bom combate, o cerrar a carreira e guardar a fé. É ir até o final e não pensar na primeira oportunidade de fugir de uma situação desconfortável, de uma situação difícil. E eles permaneceram ali. E porque eles permaneceram ali, eles puderam o quê? Ser uma resposta na vida daquele carcereiro. O milagre em si faria com que aquele homem se matasse. Mas a fidelidade deles de permanecerem ali abriu caminho para que houvesse salvação na vida de um homem. E, por consequência, a transformação de uma família. É por isso que a maturidade é importante. E a quarta e última coisa que a gente enxerga aqui também é que a maturidade, ela nos dá um testemunho que prepara o caminho para a salvação. A partir do momento que eles são fiéis, que eles demonstram essa maturidade de continuar e permanecer, o carcereiro então vai até eles, se ajoelha diante deles, se prostra ali. E aí vem a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Eles enxergam que aqueles homens carregavam algo que poderia salvar. Ele tinha sido salvo já de uma morte terrena, de um suicídio. Mas agora ele percebe que aqueles homens eram movidos por uma salvação que não é apenas de circunstâncias da terra, mas de uma salvação de algo para a eternidade. O que eu posso fazer para ser salvo? A maturidade de Paulo e Silas causa uma pergunta na vida daquele homem. Esses homens carregam a salvação, e o que eu posso fazer para receber essa salvação? Nós cremos e desejamos um avivamento. Não existe um avivamento genuíno sem que haja pregação da palavra de Deus, sem que haja pregação verdadeira do Evangelho, arrependimento, transformação de vida, salvação pela graça. Não existe avivamento se a mensagem verdadeira do Evangelho não for pregada. A pergunta é: qual será o nosso púlpito? O culto de Paulo e Silas foi a prisão. O púlpito de Paulo foi a fidelidade de permanecer obediente. E uma vez que ele cultuou na condição adversa, e que ele foi fiel de não fugir e permanecer, o seu testemunho se tornou o púlpito para que o Evangelho fosse pregado. Ah, meu irmão, eu vi já muitos pregadores pregarem, assim como eu muitas vezes, e fazer apelo de salvação no final. Agora, meu irmão, a pessoa, antes de receber a mensagem, já ela mesma fazer o apelo, é a primeira vez que eu vejo. O carcereiro já fez o apelo. Paulo não precisou fazer assim: tem alguém aqui que quer ser salvo? Não, o carcereiro já foi lá: o que eu posso fazer para ser salvo? Por quê? Porque há uma maturidade, há um evangelho que ele não é motivado porque Deus abençoa, ele não é motivado pelos benefícios, ele não é motivado pelos privilégios, não. Ele demonstra uma maturidade, uma fidelidade antes de que Deus transforme essas realidades.
E essa reação a esse tipo de situação é mais impactante, é mais profundo, é mais contagiante, de que é uma vida que transcende o natural que nós podemos ver, que nós podemos tocar. E isso é um avivamento de maturidade. É quando não somos dependentes dessas coisas, mas demonstramos algo antes dessas coisas, para que essas coisas então tenham o significado correto. E para que possamos testemunhar de maneira verdadeira que um dia fomos alcançados. E é ali que Paulo, ele declara uma palavra àquele homem, que ele deveria crer em Cristo Jesus para que ele e a sua família fossem salvos. Eles vão para a casa desse homem, ali a palavra é pregada a toda a sua família, eles são batizados. E a gente vê um avivamento de maneira completa. Mesmo que na vida de uma família, mesmo que através de 2 homens, porque avivamento não é sobre uma multidão, embora também seja parte de um avivamento, impactar decisões. Aliás, multidões. Mas a verdade é que Deus pode começar com poucos, que decidiram viver uma fé madura, que decidiram ir além das circunstâncias, que decidiram não adorar ao Senhor por causa de uma música que eu gosto, porque todo mundo está cantando, porque a vida naquela semana foi boa, eu tive uma boa notícia, eu fui abençoado, mas porque é uma devoção verdadeira, um amor verdadeiro a Jesus. Um dia Ele nos alcançou, um dia Ele nos salvou, e a gente não pode se calar diante dessas situações. A gente já viveu isso como igreja, e eu creio que vamos viver muito mais. Se Deus encontrar aqui em nós essa maturidade, essa fé, uma geração madura para um avivamento, somos nós que vamos experimentar isso. Um dia que vai chegar jovens aqui do bairro, desses prédios, vão descer para entrar nesse lugar, eles vão te perguntar, olha, como eu faço para conhecer Jesus? Como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ser batizado e viver uma nova vida com Jesus? Tem como, sei lá, na minha casa orar para que os meus pais também sejam salvos? Quantos aqui creem nisso, gente? Eu estou falando uma utopia, eu estou viajando, ou tem crente aqui nesse lugar? Tem avivalista aqui nesse lugar, gente? Porque aquilo que eu falo, eu creio de verdade. Eu me lembro um dia que nós estávamos numa caminhada de oração aqui no bairro, e nós parávamos na frente de vários prédios aqui, e a gente começava a orar e declarar sobre aquelas famílias. Um dia, enquanto nós estávamos orando, desce uma pessoa do prédio, sai no hall e vai até nós, desesperada, chorando. E a gente pergunta, o que está acontecendo? Eu estava lá em cima do prédio, lá no meu apartamento, pensando em me matar. Até que eu comecei a ouvir um pouco, algumas vozes vindo, uma música tocando, daqui a pouco o som de violão, até que isso ficou mais alto, e eu vi que estava aqui na rua do meu prédio. E quando parou de um tempo, eu comecei a ouvir a oração, e eram orações repetidas. Um declarava, Senhor Jesus, entra nessas casas, e todo mundo declarava, Senhor Jesus, entra nessa casa. Era uma multidão orando. E quando ela estava lá em cima, ela disse que entendeu aquilo como uma resposta de que Deus era com ela, e ela desceu. Porque ela decidiu que ela não ia mais se matar, mas a partir dali ela ia viver uma vida com Jesus. Ah, querido, eu creio que há muito mais para a gente viver. Ah, eu creio que assim como esse homem aqui, que queria se matar, há amigos nossos, há parentes nossos que estão caminhando um caminho de morte. E não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. E há em nós uma salvação, há em nós essa palavra de vida eterna. Nós o conhecemos, nós carregamos conosco aquele que pode transformar vidas. Nós não podemos nos calar.
Nós precisamos desejar um avivamento, nós precisamos buscar um avivamento, nós precisamos elevar o nível da nossa devoção, da nossa comunhão, da nossa vida de oração, intercessão, de busca, de uma adoração que expressa realmente convicção. Nós precisamos dar uma resposta àquilo que nós cremos. Para aqueles que ainda não conhecem, possam ver em nós essa manifestação e essa maturidade e serem alcançados também. Efésios 4, 11 e 13, que é um texto que fala sobre dons espirituais. Olha só, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que são os dons? Para que o Espírito Santo, ao invés de guardar para ele, distribui nas igrejas? Distribui entre os filhos de Deus? Para que haja um mover legal? Não, a fim de que os santos sejam preparados, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho, cheguemos à maturidade. Há um propósito dos dons espirituais, há um propósito, tornar Cristo conhecido e os santos serem preparados e trilharem um caminho de maturidade. Para que um avivamento possa vir e que ele não apenas venha como um movimento, como uma conferência, como algo que vai passar algumas semanas e depois vai embora. E tudo volte ao normal, mas que sejamos maduros de viver essa intensidade de vida com Deus, que nos transforme, impacte as nossas vidas, impacte as esferas de influência da sociedade e possam gerar transformação em Curitiba, no Paraná, no Brasil, de forma definitiva. E por isso é necessário filhos maduros. E a pergunta é, de que lado você está? Daquele que só ouve ou daquele que é uma voz? Daquele que o ambiente dita quem você é, dita a sua devoção? Ou daquele que conhece Jesus e tem um relacionamento tão próximo com Ele, que não importa o ambiente, não importa as pessoas, você expressa, você manifesta, você é obediente até o final, porque você não depende de todo o resto. Aquilo que te move é imutável. Você não se move por estações, você move por aquele que não muda. O Senhor nos chama para essa obra.